Quando quiser. Bom, meus caros, eu já estava batendo um papo, as pessoas que estão na internet a acompanhar agora o que vai ser uma breve palestra prévia ao lançamento deste livro, que é a Cosmogonia da Desordem, Exegese do Declínio Espiritual do Ocidente. 60% a propósito das pessoas a quem eu mostrei o livro não conseguiam dizer a palavra exegese. E quase que eu mudei. Mas, como eu não sou um grande democrata e nem estou aí ao sabor, né, das opiniões quaisquer que sejam alheias, a menos que elas tenham verdadeiro estatuto de verdade, eu deixei o título assim mesmo. Mas para quem passou a ouvir só agora, eu estava fazendo, ao modo de bate-papo prévio, algumas observações a respeito da obra de Santo Tomás de Aquino, que é o grande guia deste livro. Se vocês forem ver lá no finalzinho, no índice onomástico, vão ver que Santo Tomás é citado ao longo dessas 768 páginas em quase 80% das páginas. Então, ele é a grande referência, e o que eu dizia aqui é que se trata de uma referência que alcançou uma espécie de cume na história da filosofia. É óbvio que a filosofia posterior à escolástica e posterior a Santo Tomás, ela tem os seus aspectos positivos, porém, ela já... em Portugal tem um ditado que é o seguinte: o mar ele não ferve em pouca água, né? Esse ditado pode ter alguns significados. Os escolásticos, eles ferviam em muita água. Significa, entre outras coisas, o seguinte: tratava-se de pensadores de um padrão dialético, retórico, científico, no estrito sentido do termo, elevadíssimo, e que não foi superado posteriormente. E, no entanto, são autores de uma época cognominada de Idade das Trevas, e para quem não sabe, este apelido que pegou, ele foi muito disseminado no século XVIII por pensadores franceses, os da chamada Ilustração, ou iluministas. Eles foram homens como Diderot, Voltaire, Rousseau, D'Alembert e vários outros que empreenderam, eu conto isto aqui em algum momento, um mega projeto editorial que foi a enciclopédia, e nesta enciclopédia o intuito geral, como diz Diderot, era mudar a maneira como as pessoas pensam. E entre os verbetes, há vários em que são feitas críticas ao período anterior. Eles foram os grandes propugnadores dessa ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. E eu disse aqui, antes de começar a transmissão da live, que a Idade Média teve trevas como todas as idades. Não há uma idade perfeita se considerarmos, e eu digo isto como católico, eu considero que nós estamos corrompidos na nossa natureza, então não esperemos de nenhuma época humana uma felicidade perfeita, uma resolução política de todos os problemas. Agora, uma época pode ser comparada a outra pelo padrão civilizacional. Eu disse aqui ainda há pouco, quando as leis conseguem, por serem retamente ordenadas pela razão, lograr o bem comum, nós estamos numa época de luzes. Quando as leis não só não logram o bem comum, como são fruto da vontade de indivíduos que vão pressionar parlamentares para defender seus interesses, que muitas vezes nada tem a ver com o bem comum, ou seja, é a nossa sociedade. Não estranhemos porque a rua cheira mal, porque todos se sentem com direito a tudo, porque a maioria não se sente compelido a cumprir nenhum dever, porque a lei os deseducou. Esta certamente é uma idade trevosa. Platão foi um gênio extraordinário, teve problemas em sua análise da política, mas alcançou luzes maravilhosas. Ele nos diz que numa sociedade saudável há várias coisas interessantes da República. Uma sociedade presumivelmente ideal, convém não só que o governo esteja na mão daqueles que dominam a política enquanto ciência arquitetônica do bem comum, ou seja, os sábios, do que na mão de homens ignorantes e ímpios. Vocês já imaginaram o que é a nossa casa de prostituição legislativa federal?
Vocês já pararam para pensar? Muitos de vocês já devem ter assistido, né, pela TV Câmara os discursos do Tiririca, do Romário, etc. Numa sociedade razoável, estas personagens jamais seriam legisladoras. Elas não sabem o que é uma lei, não têm a menor noção de nada. É uma sociedade liberal no sentido apontado aqui no livro. Ou seja, o liberalismo entendido no sentido católico é um espírito multiplicador de teses e baseado num pano de fundo, digamos assim, geral, que são conceitos de liberdade mal resolvidos. Há aqui um dos artigos do livro que se chama A Alma do Liberalismo, e nele eu procuro elencar alguns dos principais tipos de liberalismo e mostrar como todos eles nascem de uma má noção de liberdade. A pergunta a respeito do que seja liberdade é fundamental para construirmos uma sociedade saudável. Se entendemos a liberdade como potência para realizar o bem, seja individual, seja coletivo, a liberdade ela radica na inteligência e na vontade. A liberdade não é o livre-arbítrio. Já dizia Santo Agostinho no seu Delíbero Arbítrio. Livre-arbítrio é essa potência de escolha. Eu posso escolher ser fluminense ou naufragar cognoscitivamente e virar Flamengo. Você pode escolher ir para a direita ou para a esquerda. Este é o livre-arbítrio. É faculdade de escolha. A liberdade efetiva se dá na escolha do bem, retamente ordenado pela inteligência e por isso mesmo querido pela vontade com grande força. Numa inteligência que é brilhante, no bom sentido, a vontade acaba por ser educada. Quando o sujeito mal imagina que do outro lado da porta há um chão em que deve pisar para sair de casa, ele vai ter dúvidas existenciais tremendas. A inteligência é o que educa a vontade, porque a vontade é um apetite intelectivo do bem. Quando eu quero algo, eu quero sob a forma de um bem, daquilo que a mim me parece um bem. Vocês todos estão aqui, de alguma maneira, cada qual pelos seus motivos, não é pela minha beleza, isso eu tenho certeza que não é, mas vieram cá porque vislumbraram algum bem. A vontade é o motor dos atos humanos neste sentido. O sujeito dá cabo da própria vida é porque morrer para ele, naquele momento, lhe parece melhor, lhe parece um bem, colocar fim a seus tormentos. Portanto, mesmo quando agimos mal, agimos sub ratione boni, sob a razão de um bem. E se nós queremos ajudar a melhorar o nosso país, por exemplo, eu acho que todas as pessoas aqui presentes são fruto de um momento brasileiro que é muito peculiar, em que há uma reação, não sabemos aonde vai chegar esta reação, mas vemos jovens, quando eu vejo jovens fazendo cursos pela internet de grego, de latim, buscando formação complementar fora das canaletas universitárias que hoje são máquinas ideológicas. Quando eu vejo jovens querendo conhecer Camões, aprender o que é uma sílaba poética, por exemplo. Quando eu vejo jovens com esse ímpeto, eu tenho essa impressão de que o Brasil, apesar de atualmente estar abaixo do padrão civilizacional mínimo, nele há elementos de sanidade. Há lírios surgindo neste lodo. Esses lírios ainda não são perceptíveis por boa parcela da população. Porque os canais de difusores daquilo que, por uma analogia torta, muitos chamam cultura, eles estão na mão de pessoas que não têm aquela formação que nós gostaríamos que tivesse, seria a formação ideal. Entenderem que há escalas, mesmo na cultura. Eu fico impressionado com como é que um produtor cultural, pode ser um cineasta, pode ser um sujeito que leva a literatura a sério, mas que não tem nem ideia do que é a beleza. Dar a resposta, pelo menos mínima, nem que seja uma resposta de senso comum, é algo necessário para que o padrão médio se eleve. Então, o que eu digo aqui neste pequeno calhamaço é o seguinte: nós partimos de um princípio de teoria do conhecimento
segundo o qual o mal conhece-se pelo bem, as trevas conhecem-se pela luz, o erro se conhece pela verdade. Eu operei meu coração um dia. Para que o médico fosse bem sucedido na cirurgia, era necessário que ele conhecesse como opera bem um coração. Como o coração opera. Para entender que o meu coração operava mal. O mal se conhece pelo bem. E a desordem, o nome do livro é Cosmogonia da Desordem, ou seja, o processo por cujo intermédio chegamos à desordem atual, o propósito é mostrar a desordem pela ordem. Analogamente, é como se alguém chegasse numa comunidade em que todos, desgraçadamente, até os 18 anos, só tivessem ouvido a Anitta, e em vez de fazer um discurso, em pregações moralistas, levar lá a Orquestra Sinfônica Brasileira, para dar àquelas pessoas uma outra possibilidade estética. E a beleza tem um caráter atrativo. Então, o que se verá aqui, para os que lerem os artigos separadamente, o livro, embora seja esse calhamaço e tenha essa facilidade, são artigos curtos, que podem ser lidos em separado. As pessoas que seguirem na leitura, elas vão aos poucos ter a noção de que houve já momentos da história humana em que a desordem era muito menor, a desordem civilizacional. O padrão que nós vivemos hoje é um padrão de barbárie, e isso não é preciso ser nenhum Platão, nenhum Aristóteles para entender. É um país que tem 70 mil homicídios por ano, ou 60 mil, mas assim, eu já aumento no mínimo 10 mil, porque são aqueles presuntos que ninguém nunca vê depois. É óbvio que é um país que está em desgraça, mas isto acontece. O Brasil pode ser um caso muito agônico, porém, se olharmos para todo o Ocidente, nós vamos ver que esta crise de identidade, que é uma crise que começa com uma negação das nossas raízes católicas. O Ocidente, naquilo que ele tem de elevado, ele foi sobretudo católico. A gente não vai para a Europa para ver alguma arquitetura parecida com a do Niemeyer. Você vai ver os mosteiros, você vai ver as catedrais. Eu me lembro que certa feita eu estava aqui no Rio num táxi com o meu filho, e eu tenho o hábito de me benzer. E o rapaz já era um senhor, ele ficou incomodado. Passei numa igreja, me benzi, passei na segunda, na terceira, já ali na Lagoa, a igreja de Santa Margarida. O senhor se benze por quê? Eu falei, meu senhor, quando eu faço este sinal, antes de tudo, estou fazendo uma reverência a 2000 anos de civilização, naquilo que a civilização produziu de mais belo, na pintura, na escultura, na arquitetura, no direito, na oratória, na retórica, em vários tipos de literatura. Então, é uma reverência à civilização. Mas, além disso, e aí eu já não tenho como provar para o senhor, porque a fé não se prova, a maior estupidez é querer demonstrar por um teorema matemático. Maria sempre foi virgem. Só um estúpido pensa assim. Santo Tomás de Aquino, que é o doutor comum da igreja, diz que provar a razão pela fé é estupidez. A fé, nesse sentido, é uma virtude que vem do alto. Por isso que é virtude teologal, não é uma aquisição de um Zé Ruela platônico aristotélico, que depois de lucubrações espetaculares chega à conclusão de que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não, a fé não se demonstra. A fé tem-se ou não. E quando se tem, é porque ela foi recebida do alto. Ponto, parágrafo. Então, eu não demonstrei, não procurei demonstrar nessa breve conversa com o taxista a fé. Eu só disse para ele que, olha, é razoável crer. Porque, olha só no que deu essa crença, essa fé. Nas maiores construções que o espírito humano já trouxe à luz. Não é coisa qualquer. Quem já passeou pela Suma Teológica, que é um monumento em todos os sentidos em que isto pode ser dito, há de ter tido um vislumbre disso. São luzes, são luzes atrás de luzes, é uma catedral. É uma catedral. Então, ou o Ocidente recupera, sabe-se Deus como, um pouquinho desse vislumbre, digamos assim, catedralício. O mundo é de uma harmonia extraordinária, já diz
tem uma nota aqui que eu fiz questão de colocar, que é do nosso grande escritor, o maior filósofo brasileiro do início do século XX, que foi o padre Leonel Franca, criador da PUC. Hoje a PUC é, vamos dizer assim, um terreno de experiências mágicas, quase. Mas em algum momento foi, né, um perímetro onde grandes pensadores, né, trouxeram à luz verdades extraordinárias. E o padre Leonel Franca tem um texto extraordinário em que ele mostra de maneira sublime que as desordens que observamos na realidade são fagocitadas, elas são abarcadas pela ordem, por uma ordem superior. E Aristóteles, temos aqui um aristotélico, Aristóteles já nos dizia que a filosofia começa com um assombro, né? O homem vê a realidade, percebe algumas conexões e se assombra. Nós precisamos recuperar o óbvio, aquele que o grande dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues chamava ululante. Há uma crônica extraordinária do Nelson, que eu adoro repetir, procurem na internet, em que ele diz que morreu e foi ter com Deus. Deus com aquela voz tonitruante, não era do Pablo Vittar. Deus há de ter uma voz firme, né? Deus disse ao Nelson: o que você fez de bom, meu filho? E o Nelson, naquele estilo retórico extraordinário, hiperbólico, diz algo mais ou menos assim: Shakespeare escreveu Otelo. Dom Quixote foi escrito por Cervantes. Ele vai enumerando grandes feitos literários. E eu, que terei eu feito de bom? Eis que, do nada, desce uma luz do alto, paira sobre a cabeça dele e ele diz para Deus: já sei, eu reabilitei o óbvio. Esta é a minha grande obra. Isto é profético. Nós vivemos numa sociedade em que é absolutamente necessário reabilitar o óbvio. Porque o óbvio, pau é pau, pedra é pedra, bilau é bilau, né? Pepeca é pepeca, né? É o óbvio. Isto é o óbvio. Mas dizer o óbvio hoje pode colocar uma pessoa em situação constrangedora, sobretudo se ela não tem um arcabouço teorético, digamos assim, com que se defender das ideologias como a do gênero, por exemplo. Façam a seguinte experiência sociológica ou antropológica. Perguntem a algum ideólogo do gênero o que é ideologia e o que é gênero. Provavelmente ele terá uma concussão cerebral e rolará convulso pelo chão. Gênero, porque na ideologia dele, o que se retira do gênero é a fonte do gênero, que em nós é o corpo. No homem, o gênero é o corpo. A alma é a espécie. E a racionalidade é a diferença específica. Se eu tiro o corpo, babau. Então, assim, nós vamos continuar deixando que os piores estejam nas cátedras, que os piores nos deem lições. Esta geração, muito dos jovens que estão aqui, é a geração em que está alguma esperança, que é uma geração que está buscando uma formação para além desses terreiros, digamos assim, ideológicos que são as faculdades, sejam privadas, sejam públicas atuais, com as devidas ressalvas, as exceções louváveis, mas muitas vezes o professor, até constrangido pelos colegas do departamento, ele pode perder o emprego. Então, assim, ou nós vamos fazer a revolução dos excelentes, ou não reclamemos que a vaca está no brejo. Porque sair do Brasil é o mais fácil, Quem pode está fugindo, literalmente. Agora, a maioria não pode. Então, dos que ficarem, é necessário que, entre os que ficarem, haja pessoas que realmente busquem praticar o bem em todos os seus principais âmbitos. Então, eu disse aqui no início, eu vou repetir brevemente, disse antes de começar a filmagem, que este livro, ele foi quase todo, ou 80% dele, escrito num aparelho de celular, em momentos de folga. Depois é que ele era levado ao computador. O meu trabalho maior foi de revisar esses errinhos de digitação que havia, e repetirei muito brevemente para não ser tedioso, e já encerro daqui a pouco, o que disse do nosso grande Machado de Assis, que eu reputo o maior escritor brasileiro, o maior prosador.
eu desconfio muito de quem não gosta do Machado, porque realmente é um dos maiores contistas, se considerarmos todas as línguas. O Machado é um contista simplesmente genial, um prosador delicioso. E o nosso Machado, em 1902, editou a sua obra poética completa e, lá na dedicatória, o tipógrafo francês trocou a palavra Segara, ele dizia lá, meu bom amigo defunto, tal foi a sua bondade que lhe cegara o juízo, e o tipógrafo botou lhe cagara o juízo, e o Machado, com esta cagada, pegou uma tinta nanquim e foi de exemplar em exemplar, corrigindo a cagada e restituindo o segara, que era o verbo correto. E algo sucedeu aqui neste livrinho, estou fazendo 1 a 1, que foi também, só que nesse caso não foi o tipógrafo, foi o mesmo de digitação, acho que na página 316, tem uma menção ao Mein Kampf de Hitler, e eu pus lá, na hora de digitar, um F indevidamente, depois rabisquinho de exemplar em exemplar. A gráfica pôs um plástico. Eu estou tendo o trabalho de rasgar esse plástico só para fazer isto. Então, fique consignado que esta foi uma iniciativa. Eu procurei não fazer nenhuma campanha. Eu poderia ter feito alguma campanha como várias outras de que participei. A campanha pela Teologia Moral de Santo Afonso, eu coordeno coleções de filosofia para editoras diferentes, já fiz várias campanhas para falar bem dos outros. Eu não teria a cara de pau de fazer uma campanha para promover-me a mim mesmo. Eu não consigo, não está em mim, não critico quem faz, mas eu ainda tenho um resquício de pudor natural, que Aristóteles chamava de aidos, que é uma espécie de defesa psicológica para situações mais vexatórias, e eu diria contra até, vamos dizer assim, momentos afetivos da vida. O pudor natural é uma defesa. Então eu apostei, comentei com a minha esposa que eu gostaria, poderia ter lançado este livro por uma casa editorial qualquer. Só que há tantas opiniões que são não só minhas aqui, críticas inclusive ao liberalismo católico, que hoje invadiu os ambientes eclesiásticos, que eu preferi lançar com um selinho meu mesmo. Então é uma aposta editorial. Eu vou ter que pagar os custos deste calhamaço, preferi apostar, criando na providência divina. Providência divina, para quem não sabe, o verbo latino, a palavra latina provider, ver com antecedência e prover os meios. E a imagem que vocês estão vendo aqui na capa, vocês estão vendo um demônio apresentando algo a um bispo. Pois este bispo foi um santo alemão, São Wolfgang. E a história, que é gostosa, que ela é uma lenda piedosa, é mais ou menos a seguinte: São Wolfgang teve a inspiração de construir uma catedral, mas não tinha os meios e não conseguia de jeito nenhum. Pois muito bem, havia um demônio que o atormentava e ele decidiu pedir ajuda ao demônio. Bom, talvez o demônio me dê uma mãozinha aqui nesta catedral. Foi lá, pediu ajuda ao demônio, e o demônio, muito arteiro, muito matreiro, disse: o senhor veio pedir ajuda a mim? Pois muito bem, está feito o trato. A primeira alma que adentrar a igreja é minha. São Wolfgang pensou e disse: eu topo. Então, esta imagem que vocês veem aí literalmente uma pintura que está na antiga Pinacoteca de Munique atualmente, e ela representa o demônio a apresentar um contrato para São Wolfgang. Pois muito bem, a catedral foi construída com a ajuda diabólica, e no dia da inauguração, um caçador passava ali por perto, uma perseguição a um lobo, e o lobo adentrou a igreja. E São Wolfgang virou-se para o diabo e disse: eis aí a tua alma, a alma do nosso contrato, porque numa alma de um filho de Adão tu não tocarás. E essa lenda piedosa, ela significa como é importante a absoluta confiança em Deus. Aqueles a quem chamamos santos são aqueles justamente que confiam em Deus cegamente. Ele teve a inspiração de que a catedral precisava ser construída e ficou conhecido como santo que enganou o demônio, porque a sabedoria está acima da malícia. Isso é uma verdade bíblica.
Sabedoria, ela não pode ser derrotada pela malícia, e muito menos pela confiança em Deus, uma confiança cega, literalmente. Aliás, como é que é o nome dessa confiança em língua contemporânea? Essa confiança cega, da entrega absoluta. Tem um nome: amor. O amor é o êxodo da alma do amante na direção da coisa ou do objeto amado, sem medir nada. O amor é esse êxodo amoroso da alma. Então, quando se diz que alguém diz assim, eu confio em alguém, está-se a dizer que ama alguém. A confiança foi definida por Santo Tomás de Aquino como uma esperança fortalecida por inabalável convicção. Olha que bonito. A confiança é uma espécie de esperança, mas não uma esperança qualquer, uma esperança fortalecida por uma inabalável convicção. Quem vive sem confiança, quem vive desconfiado, vive mal. Acaba por, vamos dizer assim, destruir aquilo que é o mais excelente em si, porque nós fomos projetados ontologicamente para o amor. Então, o livro, para encerrar, tem essas 5 partes, trata de moral, metafísica, história, psicologia, gnosologia, que é a teoria do conhecimento, e mais coisas que eu não vou lembrar agora, certamente, das quais não vou me lembrar, mas em todos os casos, a luz principal que guia os textos e as notas explicativas que eu acabei por colocar no rodapé das páginas é, sobretudo, Santo Tomás de Aquino. Há outras, não só medievais. Aristóteles e Platão, por exemplo, se vocês forem ver lá no Índice Onomástico, são muito citados. Outros autores medievais são muito citados. Autores modernos são bastante citados. Em geral, eles não ficam bem na fita, como, por exemplo, na apresentação em que eu digo que a ignorância a respeito do que tenha sido a metafísica medieval no pensamento moderno é quase absoluta. Chega a ser vexatório Descartes dizer que a escolástica era um modo primário de filosofar. Descartes ouviu o galo cantar em algum lugar, e mal, e ele se refere nessa passagem, acho que é da 6ª meditação, se não me falha a memória, ele se refere a Raimundo Lúlio, Ramon Llull, o autor catalão, que inclusive o meu irmão estuda, meu irmão, o professor Ricardo da Costa, não é porque é meu irmão não, mas é o maior medievalista brasileiro atuante das universidades, e se especializou na obra do Raimundo Lúlio. E o Raimundo Lúlio, ele foi um biruta genial, que inventou um método chamado arte luliana. Ele foi expulso praticamente da Universidade de Paris, que ele chegou lá com aquela tabuinha, dizendo o seguinte: olha só, essa combinação de algoritmos aqui resolve qualquer problema, inclusive por ela, com combinações tais aqui, eu vou descobrir até quais são as operações intra da Santíssima Trindade. Ele foi posto para fora, porém o seu método foi muito utilizado por pensadores importantes, bons ou maus, Giordano Bruno, as mônadas de Giordano Bruno bebem da fonte de Raimundo Lúlio, Leibniz bebe da fonte de Raimundo Lúlio. Então, mesmo naquilo que tem de pior, a modernidade é devedora da Idade Média. A Idade Média é uma idade de luzes. Então, fica aqui, eu não vou me estender para não matá-los de tédio. Agradeço a todos pela presença, espero que os artigos estejam palatáveis, e me coloco à disposição. Eu encerro aqui, vamos continuar aqui a nossa confraternização, e peço, como isso aqui é uma aposta, eu vou ter que pagar os custos, por favor, quem tiver uma alma benemerente, e gostar um pouquinho de mim, adquira o livro. O livro de quase 800 páginas, neste primeiro mês, ele vai custar R$65. Eu estou pensando aqui em custo de correio, etc., coisas, infelizmente, com as quais nós temos que lidar, mas, assim, saibam que isto aqui é fruto de uma confiança em que é algo que talvez tenha alguma utilidade. Se isso ajudar meia dúzia de pessoas, já me sentirei pago. Mas, evidentemente, me sentirei melhor pago. Me entendeu um pouquinho. Então, os que me veem agora na live, os que estão aqui,
por favor, cometa esse ato de caridade, adquiram um livro e ajudem-me a comprar um charuto. Um grande abraço e muito obrigado, gente. Uma coisa muito importante, ficou por dizer, eu aceitei, relutei muito, mas aceitei o convite do Bruno. Esses meninos do Centro Dom Bosco fizeram a Universidade de São Jerônimo, que é politicamente incorreta, né? Ela não aceita o MEC. E eles me convidaram, assim, eu relutei muito, eles me convidaram para fazer um curso sobre Santo Tomás de Aquino, e eu topei, é uma temeridade, mas eu topei para fazer nada menos que o seguinte: quando eu contei para o professor Pachá, ele franziu a testa como quem dissesse, será que ele vai conseguir? É um comentário à Suma Teológica. Todas as questões, as 512 questões da Suma Teológica, a começar pela primeira, que é a respeito de se a teologia é ciência, em 10 artigos. Santo Tomás demonstra magistralmente que a teologia é ciência, que ela se vale de raciocínios, que ela pode usar de metáforas e que ela, com relação ao fim último, que é o próprio ser subsistente, ipso est subsistem, aquele, o ser sem o qual não haveria ente, essa filosofia, por ter a Deus como objeto, ela, neste sentido, subordina as demais a si mesma. Ela não a subordina, ninguém precisa saber que Deus existe para fazer a conta de adição 2 mais 2. No entanto, para aqueles conhecimentos mais abstratos, que são os conhecimentos metafísicos, o terceiro grau de abstração da matéria, como diziam os escolásticos, o conhecimento daquilo a quem chamamos Deus, digamos assim, é absolutamente necessário. Mas a Suma Teológica é muito mais do que isso. Só a primeira parte, chamada a Prima Pars, que é o Tratado de Deus Uno e Trino, é um compêndio, digamos assim, de questões importantíssimas para a história da filosofia, questões de teoria do conhecimento. Qual é o valor dos nomes? Questão 13 da Prima Pars da Suma Teológica. Os nomes divinos. Para dizer o que é, se Deus pode ser nominado, ou como ele pode ser nominado, sendo infinito por uma inteligência finita como a nossa. Santo Tomás usa do instrumento maravilhoso da analogia entes, que é, vamos dizer assim, o ápice, em termos de teoria do conhecimento, quando usada por Santo Tomás. Então, eu já ia esquecendo de dar essa notícia. Muito obrigado, e abro aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma objeção, atire. Só não atirem o livro em mim, porque ele pesa 1,5 kg, mas sintam-se à vontade. Antes, eu vou sentar-me aqui para rascunhar. Se alguém quiser levar o livro com as minhas impressões digitais, eu vou ficar aqui do lado. Mas sintam-se à vontade para fazer alguma pergunta, alguma objeção, alguma coisa a respeito do livro, ou não. Alguém? O Marta? Um olhar contemplativo. Ninguém se arrisca. Eu peço para me ofenderem. Diga, Tereza. Se arriscar, eu faço a segunda pergunta. Eu sempre tive uma curiosidade. Eu li trechos da Suma Teológica, da Suma contra os Gentis, e pareceu, na minha grande ignorância, que a linguagem da Suma é um pouco mais fácil, digamos assim, do que o ente e a essência, que me pareceu um livro bem complexo. Isso é certo? Olha, eu vou repetir porque tem gente aqui vendo pela internet. A Tereza perguntou se a linguagem da Suma ela é mais simples do que, por exemplo, o tratado que Santo Tomás escreveu, De Ente Essentia, um opúsculo, e é verdade. Em primeiro lugar, porque a Suma Teológica é posterior ao livro sobre o Ente e a Essência. Santo Tomás já tinha um domínio maior do feitio filosófico, digamos assim, que acabou conformando a sua obra, mas não só isso. Ele se aprimorou na disputácio. A disputácio medieval é o cume da dialética. Mal, assim, comparando, digamos que é o seguinte: o sujeito, antes de demonstrar uma tese, ele enumera todas as que lhe são contrárias, e de maneira assim, a mais dificultosa possível, para depois responder uma a uma, após uma resposta magistral. A Suma Teológica é uma suma de simplicidade também. Ela é
exige um pouquinho de abstração, porque realmente exige certos conhecimentos do arcabouço teorético de Aristóteles, porém, Santo Tomás é muito didático, e ele diz lá na introdução da Suma Teológica que ele está dando papinha para a criança, aquilo para iniciante. Tudo bem que os iniciantes da época dele me parecem que eram melhor iniciados, né? Digamos assim, mas de qualquer maneira a Suma Teológica ela realmente é mais palatável do que o De Ente Essência, sem dúvida nenhuma. Então, Se dizer alguma coisa. Começar pela Suma. Eu começaria pela Suma. Eu começaria pela Suma e tentando valer de algumas boas introduções de leituras acompanhadas, porque hoje também é um perigo. Algumas apresentações de edições contemporâneas não são tão confiáveis, infelizmente. Aqui eu indico, é uma da década de 40 do século passado, da Biblioteca de Autores Cristianos, ABAC, antiga, que foi coordenada pelo grande dominicano Santiago Ramírez, um dos maiores tomistas do século XX, autor de um compêndio chamado De Analogia, que nós vamos publicar, se Deus quiser. As apresentações desta edição são maravilhosas, porque a cada questão é anteposto um quadro sinóptico. Então, a Suma é um bom começo, sim. Diga. Então, eu queria fazer duas coisas. Assim, primeiro, a questão falar sobre essa questão da Idade Média, né? Mais até um comentário e depois uma pergunta. Da ideia de Idade das Trevas, né? Que é chamada, né? Que vem muito pela questão do Petrarca, né? Que ele começa muito antes até da modernidade. O Petrarca é que traz essa ideia, né? Da Idade das Trevas, como alguém que era da própria igreja, né? Que ele gostava da igreja, então ele tinha essa questão. E a outra seria uma pergunta, assim, para um aristotélico, né? Seria uma pergunta dentro dessa... Quando a gente pega ali a pintura de Rafael, lá da escola de Atenas, nós temos os dois lá, Platão e Aristóteles. E o Platão apontando para cima, com as ideias, que muita gente leva a questão da espiritualidade, eu já vi essa interpretação, e o Aristóteles apontando para a terra, né, para baixo, como se fosse assim, as coisas terrestres, o conhecimento e a ciência. Então, a minha pergunta é dentro disso. E depois daí para frente a gente começa a ver na história, aí vem o Renascimento, vem toda aquela questão, e até que ponto parece que o professor vê porque muita gente associa ao aristotelismo, da onde vem o tomismo, como algo mais terrestre, e aí vem o humanismo. Então, até que ponto, como que fica isso na história da igreja, na história do pensamento e até dentro disso da questão da desordem aí? Como que isso se relaciona? Tá bom, olha só, não sei se todos ouviram. Primeiro ele lembra, como é que é seu nome? André. O André nos lembra que Petrarca foi um dos grandes detratores daquilo que veio a ser conhecido como Idade Média. E é verdade, muitos versos são de um sarcasmo artisticamente relevante. Na verdade, as pessoas na frente eles pegaram essa ideia dele, né? Os pensadores posteriores. Né? Pois realmente o espírito do Renascimento começa com como um espírito de reação, né? Aquilo que depois veio a ser chamado de Idade das Trevas. Isso começa antes de Petrarca, lá no século XIV, quando em 1303 o Papa Bonifácio VIII, que é o último Papa teocrático medieval, ele sofre um atentado na cidade de Anani, e a mando do rei da França, Filipe o Belo, um belo sacana, né? Filipe o Belo, vamos dizer, um dos artífices desse atentado. E esse atentado, como diz o historiador espanhol Ricardo Viloslada, ele é o símbolo do início da revolta do poder temporal contra o poder espiritual desde priscas eras ancorado na igreja, né? A partir daí, o que nós passamos a ver é uma, entre aspas, autonomização dos estados-nação, a perda do sentido de cristandade, que era uma espécie de colegiado de estados sob a égide espiritual do papado. Para vocês terem ideia, o Papa não era isso que nós vemos hoje, infelizmente, apenas um sujeito para não ferir susceptibilidades políticas, né? O Papa às vezes excomungava um rei,
Ele desobrigava os fiéis da obediência ao rei. Houve um rei francês, foi Filipe II, se não me falha a memória, que foi interditado e durante muitos anos ele entrava numa cidade francesa, os sinos não tocavam. Então, a mando do Papa. Então, em 1303 começa essa reviravolta, que é o início do absolutismo monárquico, né? Perde-se essa noção de cristandade. Todos os estados, embora autônomos, se sentiam uma espécie de confederação sob a égide espiritual do papado, e a partir daí, com a perda dentro das universidades da associação, melhor dizendo, entre metafísica e teologia, elas passam a ser vistas como ciências à parte. A metafísica trata do ser e a teologia de Deus, e são paralelas que não se encontram nem no infinito. Tudo isso somado a um espírito de um anseio de liberdade com relação a qualquer tipo de autoridade. E autoridade, eu costumo lembrar que etimologicamente vem da palavra latina, né, professor Sérgio? Autoritas, que vem do verbo audio, que significa fazer crescer. Autoridade é o que faz crescer. Mas como é que uma autoridade faz crescer? Sendo partícipe da verdade. A autoridade de um professor de matemática que ensina a uma criança que 2 e 2 igual a 4, radica no fato de que esta adição é verdadeira. A autoridade é o que faz crescer porque participa da verdade. Então, o espírito humanista que nasce na época de Petrarca é um espírito de reação à autoridade, primeiro, da própria Igreja Católica e a noção de toda e qualquer autoridade. Quando nós chegarmos alguns séculos depois, lá nas vésperas da Revolução Francesa, nós vamos ver no artigo 6º da Declaração dos Direitos do Cidadão, que é a antessala da Revolução Francesa, que a lei é fruto da vontade geral. Já não é mais uma regra da reta razão e a ideia de democracia. Né? Exatamente. As democracias liberais são, vamos dizer assim, paridas neste momento de loucura com relação aos conceitos de liberdade. Quando nós vamos ver as definições de liberdade, ou então o que diziam aqueles proto-liberais, a respeito da liberdade, chega a ser cômico. Em quase todos eles nós encontramos mitologias fundantes da sua teoria. Então, esta desordem, cuja cosmogonia eu procuro apontar no livro, ela é fruto de uma degenerescência de princípios civilizacionais, que começa degenerescência esta que começa lá no século XIV e vai se moldando a demandas que vão surgindo, e o que nós vemos, Revolução Francesa, até então nunca tinha havido um morticínio como na Revolução Francesa, sob a égide daquelas bandeiras famosas, né, liberdade, né, igualdade, e fraternidade, uma fraternidade sem irmãos, uma igualdade de desiguais, né? É a igualdade da vala, né? É o silêncio das baionetas, das guilhotinas, né? O que nós vemos é crescer um tipo de modo político pretensamente aberto a todos os diálogos, etc., porém de uma maneira falsa. Na verdade, é o que eu digo aqui, pus na contracapa do livro uma notinha ao texto sobre o boçal engajado, que é um arquétipo contemporâneo, né? É tipo o Gregório do Vivier, boçal engajado, né? Ele é o próprio. Eu gostaria tanto de ter assim, um debate com ele, comeria ele o fígado, comer-lhe o fígado, diria um, né, gramático, né, com gosto. Mas assim, o boçal engajado é esse arquétipo que frequenta as feiras literárias, ele participa das baladas, ele lê as orelhas dos livros, é um orelhudo. Mas quando, ele gosta do Foucault, do Freud, quando você diz que Freud, aí você expõe o que dizem os pensadores que ele idolatra, e ele realmente já está com a alma, com a mente tão lavada que ele não consegue entender mais sequer o chão onde pisa. Então, essa cosmogonia eu pus aqui. A tolerância será boa apenas quando estiver conformada pela virtude da prudência. Em todos os demais casos, ela será falha grave ou gravíssima, razão porque, comumente, tem outros nomes. Tolerar o vício é permissividade. Tolerar a mentira, cumplicidade. Tolerar a maldade, covardia. Tolerar o erro, estupidez. Tolerar a tirania, suicídio político. Tolerar a louvação da mediocridade,
assassinato civilizacional. Em linhas gerais, apresentar-se como tolerante é velhacaria típica do caráter sucumbido ao espírito de rebanho. E é o espírito de rebanho que nasce com grande força nesse período humanista, porque se perde a noção de que há uma autoridade espiritual por completo, ela se esfuma. O que foram as guerras religiosas posteriores a Lutero? Foi uma sangueira na Europa. Assim, começam conflitos aos montes, e nós somos filhos da secularização do protestantismo. Aquelas ideias de Lutero e Calvino se secularizam, e a noção de liberdade, aquilo que Lutero chamava de liberdade do cristão, passa a ser a liberdade civil, a liberdade secularizada, que já não tem mais nada a ver com a escolha efetiva do bem, seja individual, seja coletivo. A liberdade é a liberdade de você fazer o que você quiser. Aliás, essa é uma frase de Voltaire. Voltaire, que, como eu conto aqui no primeiro artigo do livro, morreu tristemente comendo os próprios excrementos. Toda vez que a noção de liberdade se hipertrofia, o drama social, os conflitos se multiplicam em progressão geométrica. Onde todo mundo acha que é livre para qualquer coisa, nada é incorreto. E, portanto, o que nós vamos ver é guerra de todos contra todos, que é a loucura que Thomas Hobbes põe no início da sua teoria política, mas nós vemos isso hoje na prática. Então, desculpa se eu me alonguei, mas o fato é que esse espírito de reação contra a autoridade é o que funda a modernidade, e o que se vê na filosofia especificamente é muito flagrante. Cada filósofo passa a querer destruir todo o passado. Ao contrário, Santo Tomás dizia o seguinte: quando contemplamos o passado das ideias filosóficas, vemos que algo de grandioso se fez. Olha que respeito à tradição. Agora, vejamos o que dizem os grandes próceres da modernidade. Descartes diz que precisamos de ideias claras e distintas para filosofar, dando no ato a entender que até ele não as havia. Nós vamos começar a ver o que vários dos grandes homens da modernidade dizem, no início das suas teorias, é uma autolouvação neurótica. Nós somos filhos, netos e tataranetos da dúvida cartesiana, do agnosticismo relacionado à teoria do conhecimento em Kant, etc, etc, etc. Portanto, este livrinho aqui, ele tenta mostrar que, olha, houve um momento de muita luz, mas é um momento análogo. Contemplar essa luz hoje requer um certo treinamento análogo ao que Platão diz lá no livro 7 da República, do homem que estava agrilhoado na caverna, e o que o faz se desagrilhoar é Eros, o amor, esse apetite do bem. Ele se coloca para fora da caverna aos poucos, há um jorro de luz, ele precisa ficar ali um tempo adaptando o olhar, e ele começa a perceber que o que ele via da realidade era espectros de espectros, e começa a ver que a realidade é muito mais bela, é pletórica, de inteligibilidade, e algo semelhante acontece quando nós vislumbramos esses autores escolásticos e os comparamos a muitos dos ídolos de pés de barro da modernidade, a modernidade e da pós-modernidade. Se formos olhar para o século XX, a pleiade de autores que trazem à luz conceitos completamente abstrusos é enorme. Sartre diz que o nada se origina. Tem um capítulo no livro Ser e o Nada, l'origine du néant. A origem do nada. Meu filho, se originou, não é o nada. O nada pode gerar. Se originou de algo, porque o ato é anterior à potência. Se algo se faz de outra coisa que já estava ali antes. Nessa relação de potência e ato, é preciso sempre haver um ato para que haja possibilidade. Uma possibilidade absoluta do não ser seria mais ou menos como o cruzamento do Tiririca com Pablo Vittar. E com isso eu encerro, e me desculpem pelo bom humor. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer, estou vendo o Bernardo ali, mas é mais ou menos por aí. Perdoe-me pelo bom humor, que tem que pedir desculpa por conta da piada, O Brasil que eu quero, eu diria com Bonner, o Brasil que eu quero é um Brasil em que eu não preciso desenhar a piada.
É o mínimo, né? Hoje em dia, né, a vaca cruz, né? Então, fica aqui, perdoe-me pelo bom humor, mas eu estou com aquela satisfação serena. Eu já sou um cinquentão pós-operado cardíaco, já sofri reveses na vida, vários, os mais variados. Então, assim, eu tenho alegrias, mas assim, com uma certa continência, né? Eu só fico extasiado mesmo com o Fluminense. Fora do êxtase religioso, etc. Mas isso é a única coisa que me tira do sério, é o Abel Braga. O resto não me tira do sério. Então, esse livrinho aqui me trouxe uma alegria trazê-lo à luz. O que virá depois dele será um livro intitulado Nietzsche e o Anti-Homem, ou Zaratustra no Hospício. Eu reputo, neste caso, sim, sem nenhum laivo de falsa modéstia, que vai ser a maior pancada dialética que Nietzsche já tomou em língua portuguesa. É diferente deste livro aqui. Mas, reitero o que eu disse antes, por favor, ajudem-me a pagar os custos da gráfica, e, quiçá, fumar um charuto depois de uma vitória no Fla-Flu. Um beijo, aquele abraço.